Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Além dos Fatos, que hoje vai tocar numa ferida da população brasileira, digamos assim, porque hoje vamos falar um pouco sobre o Brasil. Maior parte da população é negra ou descendente de negro e ainda enfrentamos racismo, sim, no século XXI, em pleno século XXI. Para isso estamos aqui, vamos conversar um pouco com os meninos que, além de cantarem, também já passaram por esse tipo de violência, digamos assim. Quarteto Communion e, é claro, a mensagem de esperança do pastor Gilson Brito. O programa Além dos Fatos começa agora. O programa vai falar sobre uma ferida, a gente começou assim, mas a gente quer começar para cima. Então, por isso, já vou mandar alguns abraços aqui no nosso Facebook. Quem está lá com a gente, João Henrique, Elaine Souza, Ana Cláudia, Itatiane Caiel, Lenice Maria Alves Bezerra, Rosélia Ferreira, Wanderson Pinho, Jair Ferreira, Instagram a Corrinha, _ Manu, ela falou o seguinte: mande um abraço para mim, eu amo esse programa, amo esse programa e também para a minha igreja. Um abraço para Montadas, Pernambuco, um abraço para todos vocês. Se você ainda não foi lá curtir as nossas fotos, participar da nossa enquete de hoje, vou começar falando o Instagram, @AlemDosFatosNT. Entra lá, curte as nossas fotos, posta fotos também, marca a gente. Olha, eu tô aqui assistindo Além dos Fatos. A gente quer ver de onde você está assistindo, se você está gostando. O nosso Facebook, facebook.com/Além dos Fatos, você consegue participar da nossa enquete, tá? A enquete de hoje já tá lá. E-mail alemdosfatos@novotempo.com, por lá você consegue pedir também a revista, fazer seu pedido de oração, falar o que você está achando do programa, e assim também como no blog, novotempo.com/Além dos Fatos. Você consegue assistir também os vídeos pelo blog ou também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Além dos Fatos NT. Compartilha, bênção para muitas pessoas também, ok? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre um crime, o racismo, né? Para quem não sabe, é crime sim, ainda mais pela internet, também continua sendo crime. Duas celebridades, digamos assim, foram atingidas por esse crime. Vamos dar uma olhada. Racismo. Palavra que define uma teoria de superioridade de uma raça para outra, características físicas, morais e intelectuais que diferenciam determinadas raças, ação de um indivíduo racista que tem apego à sua raça. Thaís Araújo, atriz, referência de beleza e negra. Michel Bastos, jogador de futebol que já atuou em vários clubes europeus pela seleção brasileira e negro. Dois famosos unidos pela tristeza de serem discriminados pela cor de sua pele. Após ver a foto que postou há um mês em seu perfil do Facebook, a atriz foi alvo de comentários preconceituosos de diferentes perfis. Logo depois, Thaís desabafou na mesma rede onde foi ofendida e antecipou que iria recorrer à Polícia Federal. Não passarão, disse a atriz. Na mesma semana em que racistas atacaram o perfil de Thaís Araújo, o jogador de futebol Michel Bastos também teve seu perfil hostilizado por comentários contra negros. Tudo aconteceu depois que o jogador insinuou um gesto pedindo para a torcida se calar. Em seu perfil, o jogador pediu desculpas à torcida e assumiu o erro, mas manifestações racistas, como a deste perfil, surgiram após a postagem. Esses episódios somam os mais de 570 boletins registrados pela Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, e isso só até outubro deste ano. O levantamento mostra que, ano a ano, as denúncias só aumentam.
como foi também o caso da jornalista Maju Coutinho em julho deste ano, vítima de comentários racistas nas páginas virtuais do jornal que apresenta. O caso dela segue em investigação, mas 3 pessoas já foram identificadas e responderão pelo processo criminal. A polícia também já está investigando os perfis de 70 suspeitos de racismo contra Thaís Araújo. Também foi solicitado o bloqueio e os dados cadastrais dos usuários. Já Michel Bastos não informou a imprensa sobre uma possível denúncia. Muito triste. Hoje, mais um caso de racismo está repercutindo nas redes sociais e nos maiores portais de notícia do mundo. Em Melbourne, na Austrália, um grupo de estudantes foi convidado a se retirar de uma loja muito conhecida mundialmente por seus celulares e outros produtos tecnológicos. O motivo? Simplesmente por serem negros e insegurança dos demais clientes. Nas imagens que você vai ver agora, um funcionário disse: esses caras da segurança estão um pouco preocupados com a presença de vocês em nossa loja. Eles acham que vocês podem roubar algo. Olha só, no Facebook, um dos estudantes, ele disse que a ação é simplesmente racista. Um outro estudante, em entrevista para um veículo de mídia local, que nunca pensou, diz que nunca pensou que isso pudesse lhe acontecer. Muito triste, né? Bom, e agora a gente vai para as ruas mais uma vez, a gente foi para as ruas para saber a opinião das pessoas sobre o racismo. Será que elas acreditam que exista ainda o racismo no Brasil nos dias de hoje? Olha só o que eles responderam. Existe. Claro que existe. No mundo inteiro existe racismo. Entendeu? Muita gente fala que não tem, mas tem. Existe sim. Sim. Além do racismo, preconceito, né? Sim, muito. Você já passou por isso? Eu já me senti nessa situação onde haviam outras pessoas no local e eu, teoricamente o mais escuro, fui tratado de uma maneira diferente. Já passei, com 15 anos já namorei mulher já, mas os outros não gostavam. Já no serviço que trabalha na padaria. Já presenciei várias vezes. O senhor se considera uma pessoa racista? Não, Mas já fez alguma piadinha racista em algum momento? já fiz já. Não aprovo isso. É aí que tá, né? Piadinha racista, a gente sempre ouve, né? O que a gente deve achar sobre isso, né? Daqui a pouco vamos ouvir mais um pouquinho aí, vamos conversar com o pastor Gilson Brito, saber o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Eu estou aqui já com o Quarteto Communion, tudo bem, meninos? Boa noite, tudo bem. Vocês já enfrentaram, a gente estava conversando ali um pouquinho nos bastidores, já enfrentaram muito preconceito aí nessa carreira que vocês têm, né? Sim. Um deles, assim, dá para contar pra gente o que já aconteceu, assim, de mais inusitado? Boa noite a todos. Assim, já aconteceram várias coisas, muitas coisas mesmo. Eu lembro, eu estava até falando com eles quase agora, quando a gente era mais novo, né, na infância, a gente morava na zona sul de São Paulo, aqui no Capão Redondo, né? Uhum. E tinha muro com muro da nossa casa, moravam 6 mulheres, a mãe e 5 filhas, eram descendentes de alemãs. Uhum. E a gente sempre brincando, tal, jogando bola, enfim, fazendo alguma coisa. Elas não passavam na mesma calçada que a gente estava. Elas, por exemplo, atravessavam a rua para poder entrar na casa delas, que era do lado da nossa. Que absurdo. Isso sempre acontecia. Por exemplo, caía a bola lá, ela furava a bola olhando para a gente, tipo, né? Ela furava a bola de vocês. Furava a bola como uma ameaça. Enfim, várias situações, polícia parando a gente sem motivo nenhum, sempre. E qual a reação, assim, de vocês? Porque não é possível, né, gente? Vocês têm sentimentos, todo mundo tem. Qual a reação? Vocês já falaram alguma coisa? Então, a gente acaba... Infelizmente, assim, a gente tem que meio que se adaptar a algumas situações. Não é se adaptar, mas assim, você contornar, né, isso. Porque se você ficar absorvendo isso, o transtorno não é para quem é racista, e sim para quem sofre o preconceito. Uhum. Né? Então, a gente procura filtrar esse tipo de coisa e rebater de uma forma, até assim, uma forma até mais
descontraída, né? Mas acho que tem que se posicionar, assim. Hoje em dia a gente tem acho que a rede social está ajudando muito nisso. A gente tem que se posicionar. Não é que nem antigamente, quando acontecia, a gente tem que acontecer alguma coisa, acho que você tem que se posicionar para tentar, pelo menos, parar um pouco, né? Uhum. E mesmo, até é interessante falar que a internet é um bom veículo da gente se posicionar também. E é interessante falar também para quem esteja aí assistindo que todos os crimes, inclusive na internet, você pode ter um perfil falso, mas de alguma forma a polícia vai ter acesso aos seus dados, enfim, isso dá crime, né, gente? Isso dá cadeia, né? Então, vamos se atentar para isso. Vocês acham que, assim, na opinião de vocês, a gente viu ali que tem aumentado esse crime de racismo, né? As pessoas estão registrando mais boletins de ocorrência. Vocês estão sentindo isso? Ou as pessoas estão ficando mais espertas e estão registrando mais os boletins? Eu acho que, na verdade, sempre teve preconceito, só que algumas pessoas estão prestando um pouco mais atenção para não serem pegas, por exemplo, cometendo ato. Então, existe, como sempre existiu, mas devido a essa força da internet e tal, então algumas pessoas estão recuando um pouco. Mas, como eu falei, a gente tem que se posicionar sim. Se você sofrer alguma coisa, tem que se posicionar, as pessoas têm que saber. Porque, como você falou, é um crime e tem que parar com isso. É justiça, né? Qual é a música que vocês cantam agora pra gente? Vamos cantar A Hora Chegou. Tá certo. Com vocês, Communion. Chegou, posso sentir, ainda não sei se vou subir, vou esperar o Pai decidir. O que eu fiz, sei que errei, mas conservei palavras de um rei em meu viver, em meu coração. O céu a se abrir, o som a soar, o meu nome ouvir. Um anjo ali a me convidar, vai me conduzir. Vou adorar, glorificar, quando Cristo vai aqui regressar. Eu quero subir, eu vou subir. Vou me alegrar e com anjos eu quero cantar. Eu quero subir, vamos subir. Cada instante aqui vou anunciar que pra você existe um lar, é sua chance aqui. Não deixe passar. Se abrir, o som a soar e o seu nome ouvir. O seu nome ouvir. O anjo ali a te convidar, vai te conduzir. Vou adorar, glorificar, quando Cristo aqui regressar. Eu quero subir, eu vou subir. Lá vou estar, vou me alegrar e com anjos eu quero cantar. Eu quero subir, vamos subir. O céu vai se abrir, o som vai soar e o meu nome ouvir. Um anjo ali a me convidar, vai me conduzir. Eu quero subir. Lá vou estar, vou me alegrar, e com anjos eu quero cantar. Eu quero subir, vamos subir. Vou adorar, glorificar,
estou aqui. Quando meu Deus voltar, eu quero subir, eu vou subir. Lá vou estar, vou me alegrar, e com anjos eu quero cantar. Eu quero subir, eu vou subir. Subir, eu vou subir, oh, eu quero subir, vamos subir. Você acabou de ouvir Communion. Já já eles estão aqui de volta com a gente hoje durante o programa. Vamos às nossas participações lá da nossa enquete no Facebook, facebook.com/além dos fatos. Não esquece, hein? Participa com a gente. Você já sofreu ou presenciou alguma atitude racista? O Marvio Machado, ele disse diversas vezes, já senti na pele o tratamento diferenciado e separatista, mas quanto à minha etnia, eu sempre fui muito bem resolvido e nunca me deixei abater, pois quem me trata mal por causa da minha cor é um ser digno de pena. O ruim é ser maltratado por posição social e por status. Marvio, muito obrigada pela sua participação. Érica Flávia Gomes diz o seguinte, meus filhos são adotivos e negros. Sofremos porque as pessoas olham para eles com olhos diferentes. Minha filha tem um cabelo bem crespo e bem diferenciado do restante da família. Eu deixo ela curtir o seu cabelo do jeito que ela quer, mas as pessoas acham que eu devo prender, que é feio, e ainda eu sempre falo, mas por quê? Por que é que cabelo liso pode ficar solto e o dela não? É verdade. Jones Alves Dias, você já sofreu ou presenciou racismo, Jones? Ele diz, quando eu fui a uma agência de banco, muito triste isso, muito desagradável. Eliane Vidal, o racismo existe dos dois lados, infelizmente, só Deus na causa. Sabrina Candian, não sofri, mas já presenciei com uma criança negra, inclusive linda, na escola da minha filha. Seu cabelo se soltou ficando para o alto, onde todas as crianças vieram a rir. A menina se sentiu diferente na hora, é claro, mas a professora, com toda a educação, explicou aos alunos que ser diferente é ser o que você é. Leiva Ataíde, acho difícil quem já não teve algum tipo de racismo. Só Deus para ter misericórdia dessas pessoas de má fé. Vou estar ligada na TV. É isso aí, Leiva. Letícia Bernardes, ela disse algo aqui chocante. Sim, já sofri um racismo no colégio. Eu estava com óculos, um colega veio até mim e disse, eu nunca vi uma macaca usar óculos. Na hora fiquei meio sem graça, mas eu reclamei. Meio sem graça, com certeza ela ficou muito mal. Pela questão do racismo, sempre ouço algumas piadinhas, mas não baixo a cabeça. Quando eu ouço das pessoas, sempre tento vê-las com os olhos de misericórdia. Já estou aqui com o pastor. Pastor Gilson Brito, muito boa noite para o senhor, primeiramente. Boa noite, bom chegar Ana. perto desse homem, que ele sempre chega rindo para a gente. A gente vem com um assunto tão pesado, né, pastor? Lembrar que um dia eu já fui a menina das boas notícias. Hoje eu não sei, né? Eu tô a menina das más notícias, Mas não sei. Mas continua sendo, porque a gente transforma aí o que é ruim em coisa exatamente. boa, né? Agora, pastor, à luz da Bíblia, tudo tem esperança. Exatamente, mas é tão difícil assim para a gente ver isso no dia a dia, né? Porque a gente falou ali de pessoas famosas que já sofreram algum tipo de racismo, mas a gente vê aqui que todo mundo passa por isso diariamente. Tem como ter esperança, pastor? Normalmente os famosos, especialmente quando eles resolvem protestar, isso se evidencia na mídia. Mas as pessoas simples, não há repercussão. Passam por isso todos os dias. Mas o fato é que essas atitudes racistas, elas continuam existindo em todos os lugares e para todo tipo de gente. Pastor, agora sim, a gente vendo tantas histórias aqui que chocam a gente, né? É algo que foi falado por um ser humano, para outro ser humano. Isso tudo dá para a gente ter uma esperança na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a posição de Deus sobre o racismo? Na verdade, isso aí é uma evidência de insensibilidade, né? A
falta de amor, falta de respeito. Falta de amor. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor vê isso aí com extrema repugnância, né? Com muita tristeza, porque Deus nos criou a todos, né? E Deus criou inclusive essa diversidade, a beleza na diversidade. Mas lamentavelmente, por conta da falta de Deus muitas vezes no coração, né? E falta de um pouco mais de instrução, de sabedoria, pessoas agem dessa forma assim tão preconceituosa. Com certeza. E o senhor vai falar sobre isso hoje? Pra gente. Na hora. Tá certo, então. A gente volta em 2 minutinhos. Fica com a gente, que o programa Além dos Fatos está começando ainda, hein? Pastor tem uma mensagem de esperança ao seu coração hoje. Bendito seja o nome do Senhor, glórias, louvores e aleluias. Aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E aí, que bom que você está aí. Muito bom ter a sua presença mais uma vez aqui no programa Além dos Fatos. Nós teríamos hoje à noite, nesse horário, uma concorrência muito forte. Uma concorrência amarela, verde amarela, tá ligado? Tá sabendo do que eu estou falando? Mas graças a Deus, a concorrência foi por água abaixo. Se você não planejou estar comigo nessa hora, mas está aí, ainda que talvez assim não tão confortável, eu estou feliz porque você está aí. Seja muito bem-vindo ao programa Além dos Fatos. Muito obrigado por sua audiência, ainda que talvez não planejada hoje, mas o fato é que você está aí. Deus planejou que nos encontrássemos nesse dia e nessa hora. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu quero mandar aqui alguns abraços, começando com a dona Zilda, que é lá de São Bernardo do Campo. Ela é a mãe do Rodrigo. Alô, dona Zilda Santos. O Rodrigo me disse há pouco que a senhora não perde o programa Além dos Fatos. Muito obrigado por esse carinho, por esse apoio, por essa sua audiência e que Deus continue iluminando e guiando a sua vida, dona Zilda. Quero mandar um abraço também para os amigos da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro, onde estive no último domingo. Uma gaúcha lá, por sinal, muito simpática, que mora no Rio, que tem uma mechinha assim de cabelo azul. Alô, gaúcha, um abraço. Lembre-se do que eu lhe disse, já é hora de se batizar, não é? Aliás, já passou da hora, porque pelo que você me disse, já há muito tempo está nos caminhos do Senhor. Aceite o chamado do Senhor para o santo batismo. Declare o seu amor a Cristo, confesse isso diante dos homens, não tenha receio. Deus ama você. Um abraço para todos os queridos da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro, gente muito simpática. E eu quero também já antecipadamente abraçar os amigos de Londrina e Maringá. No próximo sábado de manhã, a partir das 9 da manhã, eu terei o prazer de estar na Igreja Adventista Central de Londrina, no Paraná. E à tarde, 18 horas, vou ter o prazer de estar em Maringá, lá na comunidade Novo Tempo, que fica na Avenida Nóbrega, no auditório do Colégio Adventista. Se você mora em Londrina ou Maringá, será para mim uma alegria poder lhe encontrar no próximo sábado. Então fica aí o convite, você que assiste a TV Novo Tempo, você que tem acompanhado o programa Além dos Fatos, será uma oportunidade maravilhosa de nós nos abraçarmos e eu terei, é claro, o prazer de compartilhar a palavra de Deus com você. E como você já sabe, no próximo domingo, dia 15, até o sábado 21, nós teremos uma semana super especial aqui na Novo Tempo, que é a Semana Esperança Viva, com o pastor Luiz Gonçalves, das 10 às 11 da noite, razão porque a gente não tem Além dos Fatos semana que vem, mas eu tenho certeza que essa programação será muito linda, você vai participar e eu também vou, e nós estaremos juntos sendo levados à presença do Senhor e com certeza nós seremos muito abençoados. Que Deus continue lhe orientando e abençoando a sua vida. E o presente que a Novo Tempo sempre lhe oferece aqui no programa Além dos Fatos, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem sua revista, é só fazer o pedido e a gente manda para você. Entre no blog do programa Além dos Fatos, faça ali um cadastro solicitando e a gente lhe manda gratuitamente. Isso é presente mesmo, você não vai pagar absolutamente nada. E através da revista Verdades para o Tempo do Fim, você estuda a Bíblia e recebe a luz de Deus na sua vida. Vamos orar para nós iniciarmos nosso tema de hoje.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, porque nós estamos juntos, cada um de nós te buscando em espírito e em verdade. Te peço nessa hora, Senhor, que Tu nos ilumines na compreensão da Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu estive hoje pensando nesse assunto do racismo. O racismo, na verdade, é um tipo de preconceito. Um preconceito que está associado à questão da raça, da etnia ou de características físicas de uma pessoa. O racismo não está necessariamente ligado ao aspecto da cor da pele do indivíduo. O racismo se baseia, como todo tipo de preconceito, na ideologia da superioridade. Na maioria das vezes, e a gente percebeu isso aqui claramente nos depoimentos que a Ana leu, na maioria das vezes o racismo ele se relaciona ao preconceito contra negros, mas as atitudes racistas, elas podem acontecer contra qualquer raça ou etnia, sejam negros, sejam brancos, sejam índios, etc. A gente fala de raças diferentes, mas na verdade só existe uma raça, não é? A raça humana. Sejam os considerados caucasianos ou africanos, indígenas, asiáticos, árabes, judeus. Na verdade, todos estes são etnias diferentes da mesma raça, que é a raça humana. Todos nós temos as mesmas características físicas, é claro que com pequenas variações. Nós não somos todos iguais. Tá? Foi Deus que nos fez assim. E, inclusive, há beleza na diversidade. Imagine só se todas as pessoas fossem iguaizinhas, se todos tivessem o mesmo tamanho, tivessem o mesmo peso, tivessem a mesma cor, mesma aparência, se todos nós gostássemos das mesmas coisas, das mesmas comidas, das mesmas cores, das mesmas roupas, olha só, não teria graça nenhuma nisso, né? Imagine se todos nós reagíssemos da mesma forma em todas as situações. Se nós todos falássemos do mesmo jeito. Isso aí seria muito monótono. Não teria graça nenhuma nisso. Lembre-se que Deus criou a diversidade e a beleza na diversidade. A diversidade faz com que cada um de nós, inclusive, seja único, seja exclusivo. Sabe quando a gente pensa, por exemplo, no céu, eu já percebi que muitas pessoas, quando pensam no céu, pensam na eternidade, imaginam que lá nós seremos todos iguaizinhos, todo mundo com a mesma carinha, todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo com a mesma aparência. Inclusive vai ficar todo mundo vestido de branco, assim, com um vestidão branco, tocando uma harpinha, parecendo um monte de alma penada flutuando. Misericórdia, tem nada a ver. Nós continuaremos tendo nossas características únicas e peculiares na eternidade. Lembre-se disso, Deus criou a diversidade, a beleza na diversidade. Nós somos únicos e exclusivos aqui, e na eternidade seremos também. Oh, como isso é maravilhoso saber. Esse é o nosso Deus Criador. Nós cristãos somos criacionistas. Como já disse, nós cremos que há um Deus e esse Deus, ele é o Criador. E todos os seres humanos que existem nesse planeta, que já existiram, que existem e existirão, todos nós temos uma única origem. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, que Deus formou homem e mulher e Ele os criou segundo a sua imagem e semelhança. Por isso, tendo nós essa única origem, vindos todos nós do nosso Supremo Criador, então logo nós somos todos irmãos. Eu quero convidar então você para a gente abrir a Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 34 e 35. Está escrito assim: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. As palavras de Pedro são muito claras.
Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E aí ele insiste e diz assim, pelo contrário, em qualquer nação. Isso inclui qualquer nacionalidade, qualquer etnia, em qualquer nação. Aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E agora você quer ver uma outra forte advertência bíblica? Está aqui em Tiago, capítulo 2. Eu vou ler os versos 1, 8 e 9. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, versos 1, 8 e 9, está escrito, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo reprovados pela lei como transgressores. Tiago diz claramente, se você está amando o seu próximo como a si mesmo, então você está cumprindo a suprema lei de Deus e você, é claro, está fazendo muito bem. Contudo, se você faz acepção de pessoas, aí você está cometendo um pecado, porque você está transgredindo, diz Tiago, a lei de Deus. E olha aqui um detalhe, essa epístola de Tiago, ela é escrita para cristãos, para pessoas que supostamente são convertidas ao Senhor, estão andando nos caminhos do Senhor. Mesmo escrevendo para cristãos, Tiago adverte, nos lembra que Deus não faz acepção de pessoas, ele nos adverte que nós cristãos, obviamente, jamais deveremos fazer acepção de pessoas, muito pelo contrário. Nós temos que amar o nosso próximo, seja ele quem for, por mais diferente que seja de nós, com todo o nosso amor. Aliás, com todo o amor de Deus que está em nosso coração. Eu fico imaginando um cristão preconceituoso, racista. Combina não é? Fica muito estranho, fica muito esquisito. Porque ser cristão significa seguir Cristo, imitar Cristo, procurar ser igual a Cristo. Jesus não tinha nada de preconceito. Jesus tratava todas as pessoas com extrema bondade, com respeito, com atenção e com carinho. Por isso que um cristão preconceituoso não tem nada a ver. Um cristão que pensa que é melhor que o outro por causa da cor de sua pele, ou pensa que o outro é inferior a ele, em virtude da cor da pele do outro, permita-me a franqueza, isto chega a ser ridículo. Se você se imagina cristão, porém você é racista, eu vou lhe dizer, você não passa de um tonto, de um Zé Mané, de um atrapalhado e perdido na vida. Você precisa se voltar para o Senhor e para a sua palavra e se converter, para que você veja os homens com os olhos de Deus, e não com seus olhos carnais, naturais, cheios de pecado e de preconceito. Sabe, essa questão do racismo, para mim, é um dos sentimentos e atitudes dos mais desprezíveis, repugnantes, ridículos e intoleráveis de todos os sentimentos e atitudes que existem, ruins que existem no mundo. Aquele que se considera um cristão, porém é racista, na verdade está para lá de Bagdá. Isso é sério, hein? Eu só tenho umas pérolas aqui, não é? Mas é que não tenho sangue de barata. Quando eu ouço certas coisas, realmente fico assim extremamente triste. Ainda mais quando percebo a dor dos que são vítimas. E também quando noto que alguns que praticam esse tipo de atitude são pessoas que se consideram cristãs ou Senhor tenha misericórdia. Se você tem algum sentimento assim de racismo, você precisa pedir a Deus que coloque esse sentimento para fora de você. Até porque se Deus não tirar esse sentimento de você, esse sentimento vai lhe tirar do céu. Se esse sentimento não for colocado para fora, não for expulso, ele vai lhe colocar fora do céu. Você pode imaginar Deus levando para o céu um indivíduo racista? Claro que não. O Senhor não quererá ter na sua presença, na sua companhia por toda a eternidade, gente com esse tipo de sentimento. Por isso nós temos que clamar ao Senhor
e pedir ao Senhor que tire isso de nós. Às vezes eu ouço algumas pessoas brincando, e eu sei que elas falam assim brincando, de que quando alguém é um cristão, mas não é da mesma igreja, aí não é irmão, é primo. Claro que isso é brincadeira, não é? Mas é verdade que essa brincadeira não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque, na verdade, alguém que se declara cristão, ainda que não seja da mesma igreja sua, da mesma denominação religiosa sua, essa pessoa não é apenas seu irmão, assim, normalmente, é seu irmão duas vezes. Não é irmão só pelo sangue, pela criação, também é irmão pela redenção. É assim mesmo. Deus nos criou a todos os seres humanos e por isso, pela criação, nós somos todos irmãos. Mas quando você é convertido a Cristo e anda nos caminhos de Cristo, então você se torna, pela segunda vez, irmão daquele de quem você já era irmão. Porque antes você era irmão pela criação e agora você também é irmão pela redenção. Por isso que eu digo, meus irmãos assembleanos, meus irmãos católicos, meus irmãos batistas, meus irmãos presbiterianos, meus irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, enfim, seja qual for a sua denominação religiosa, você é meu irmão, eu sou seu irmão. A gente não pode deixar que esse tipo de preconceito envolva nossa mente, nosso coração, porque isso não agrada a Deus. Nós somos irmãos, sim, unidos em Jesus Cristo. Quer ver um texto? Vou agora para Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 28. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aí ele diz, não há judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Oh glória, Deus seja louvado. Se você acredita em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, então através da fé você se tornou um filho de Deus pela redenção. E todos os filhos de Deus pela redenção, nós somos irmãos uns dos outros, como já disse duas vezes, por criação e agora também por redenção. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós todos somos um. Eu tenho aqui dois pensamentos escritos por Ellen White. Ellen White foi uma mulher notável, uma mulher de Deus. E ela, no livro Parábolas de Jesus, página 386, ela diz assim: Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. É o Criador de todo homem. Todos os homens são de uma família pela criação e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir toda a parede de separação e abrir todos os compartimentos do templo, a fim de que todos tenham livre acesso a Deus. Outro pensamento dela está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223. A religião da Bíblia não reconhece nenhuma casta ou cor. Ela não faz caso de posição social, riqueza e honra mundana. Deus avalia os homens como homens. Para ele, o caráter decide o seu valor. Eu creio nisso. O que de fato vale para Deus é o seu caráter. Não é a cor de sua pele, não é a sua condição financeira, não é o seu nível intelectual, não é o seu status social, não é a sua aparência, não é a sua nacionalidade, sua etnia. O que vale para Deus é o seu caráter. Não se esqueça disso. Por falar em caráter, estou pensando aqui num homem muito simples, João Batista. Certamente você sabe alguma coisa a respeito de João Batista. João Batista, ele era muito simples na forma de se vestir, na forma de se alimentar, na forma de falar. Mas ele era um grande homem. Ele foi um grande homem de Deus. Um dia Jesus falando a respeito de João Batista, veja, nosso Senhor Jesus falando sobre João Batista, ele disse assim, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, ou seja, entre todos os homens,
ninguém foi maior do que João Batista. Eu imagino que quando os judeus ouviram isso, eles pensaram assim, ora, ele está dizendo que nem mesmo Abraão foi maior do que João Batista? É isso aí. Nem mesmo o velho e bom patriarca Abraão, nem mesmo Moisés, o grande líder, o libertador, nem mesmo o magnífico rei Davi, ou o profeta, o destemido profeta Elias. Quando Jesus disse para os judeus que ninguém foi maior do que João Batista, eles entenderam que Jesus estava colocando João Batista no mesmo nível desses grandes homens tão admirados e tão reverenciados pelos judeus. Mas João Batista, ele era muito simples. Quando eu penso na história de João Batista, eu fico pensando que nós precisamos ter muito cuidado com os nossos preconceitos, né? Especialmente quando nós temos preconceitos com pessoas simples. Lembre-se que nós não podemos subestimar as pessoas simples, porque elas podem ter muito mais a oferecer do que o nosso preconceito nos permita perceber. Vou repetir. Essa eu fiz questão de decorar e rimar. Olha aí. Não subestime pessoas simples, porque elas podem ter muito mais a oferecer, do que o seu preconceito lhe permita perceber. Eu quero agora para mais um texto, já estamos chegando ao final dessa reflexão e eu quero convidar você agora para mais um texto. Está em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10. Você tem aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 10, vou ler os versos 12 e 13. Está escrito assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gosto também dessas palavras de Paulo, quando ele diz que não há distinção entre judeu e grego, ou seja, Deus não faz nenhuma distinção na questão relativa a nacionalidades, a etnias, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. E aí ele diz, rico para com todos aqueles que o invocam. Ou seja, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor está pronto para ouvir e para atender todos aqueles que o invocam, ou seja, que o chamam, que o buscam, que procuram por Ele. E Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma história, um episódio que foi vivido por Jesus, está relatado em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, que a princípio parece assim uma história meio estranha. A Bíblia diz que certo dia Jesus, ele se aproximou da fronteira entre Israel e a Fenícia, numa região montanhosa. E quando Jesus andava por aquela região de fronteira, uma senhora ciro-fenícia, uma estrangeira, ela começou a acompanhar Jesus e seus discípulos. E essa mulher veio clamando, veio pedindo a Jesus, dizendo assim, Senhor, socorre-me. Eu tenho uma filha que está endemoniada, que está possessa por um espírito do mal. Socorre-me, Senhor, ajuda minha filha. E ela vinha clamando e pedindo e chorando. Mas segundo a Bíblia, Jesus não respondia palavra alguma. E Jesus ia seguindo os discípulos com ele e a mulher vinha atrás clamando. Até que os discípulos, eles pararam Jesus e disseram assim, Senhor, despede essa mulher, porque ela vem clamando aí atrás da gente. Um rabino tradicional judeu, numa situação dessa, rapidamente despediria a mulher. Diria para ela ir embora, sem lhe dar, é claro, resposta alguma em relação ao seu pedido. Porque eles não tinham interesse nenhum de tratar com pessoas que não fossem judias, pessoas estrangeiras, ainda mais nesse caso, mulher estranha. Por isso que os discípulos dizem, olha Senhor, despede essa mulher. Claro que os discípulos estavam confusos, porque Jesus não era um rabino tradicional. Os discípulos já tinham visto Jesus tratar pelo menos com outras 3 pessoas em diferentes situações, pessoas estrangeiras. E Jesus tratou todas essas pessoas com bondade, com carinho, com respeito e atendeu ao pedido delas. Mas como a mulher clamava, Jesus seguia e não a atendia, os discípulos disseram, Senhor, despede essa mulher, porque ela vem clamando. E Jesus disse assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
é que é verdade, o primeiro objetivo de Cristo era alcançar os judeus, levar os judeus à compreensão da palavra do Senhor, no ato de misericórdia para com eles, e até para que eles, compreendendo a palavra de Deus, cumprissem a missão de serem luz para o mundo. Por isso que a intenção de Cristo, primeiramente, era alcançar o seu povo, alcançar os judeus. Mas olha um detalhe, quando Jesus está conversando com os discípulos, porque certamente eles pararam, a mulher aproveitou e se aproximou mais. E quando ela se aproximou, ela se jogou aos pés de Cristo, ela adorou Jesus e disse: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, preciso da sua ajuda. Sabe o que foi que Jesus disse para ela? Jesus disse assim: olha, mas não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, para os cãezinhos. Não é estranho isso? Por que será que Jesus falou assim com ela? É que na cabeça dos judeus, os filhos eram eles próprios, claro, e os cãezinhos eram os estrangeiros, chamados de gentios. E o pão, nesse caso, seria a salvação, o evangelho. Na cabeça dos judeus, o evangelho não deveria ser levado para os não-judeus, porque eles não saberiam desfrutar e aproveitar a salvação. Então, quando Jesus diz não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, Jesus estava dizendo, falando como falaria um rabino tradicional. Mas é claro que Jesus falou isso apenas para dar uma lição para os seus discípulos. E é claro também, dando oportunidade para aquela mulher expressar sua humildade e sua sinceridade. Olha a resposta dela. Ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Quanta humildade, não é? Quanta pureza, quanta perseverança, quanta fé. Oh, Jesus parou com o teste. A lição já estava dada para os seus discípulos. Aquela mulher já havia revelado a sua humildade, a sua sinceridade, a sua fé. Então Jesus diz assim: ô mulher, grande é a tua fé, vá em paz, o seu pedido já está atendido. À distância, Jesus curou a filha daquela mulher que estava possessa pelo mal. A gente pode aprender muitas coisas desse episódio, há muitas lições aí. Eu quero tirar apenas uma delas. Sabe qual é a lição? A lição de que você e eu não podemos aceitar que os homens façam com que nós nos vejamos com os olhos deles. Vou repetir, você e eu, nós não podemos nos ver com os olhos dos homens, por mais que eles queiram que a gente se veja dessa forma. Se você se vê com os olhos dos homens e você tem alguma habilidade especial ou tem muitas posses, os homens certamente vão valorizar muito você. E essa supervalorização poderá fazer com que você se torne uma pessoa arrogante, orgulhosa, presunçosa. Por outro lado, e esse é o caso aqui da história, se você aceitar se ver com os olhos dos outros, então você poderá ter um sentimento de desvalor, você terá uma autoestima negativa se você for desprezado pelos homens, porque muitas vezes os homens, motivados por seus preconceitos, eles desprezam os outros. Então a grande lição para mim é essa: nós não podemos nos ver com os olhos dos homens, nós temos que nos ver com os olhos de Deus. E quando você se vê com os olhos de Deus, você percebe que não há ninguém mais querido, mais amado, mais apreciado do que você mesmo, do que todos nós que somos filhos de Deus. Foi por amor a você e por amor a mim que o Senhor deixou suas glórias no céu. Veio aqui, viveu, morreu, ressuscitou, está intercedendo e um dia voltará para nos buscar. Porque nós somos amados, e nós não somos amados pelo que nós temos, nós somos amados pelo que nós somos filhos de Deus, foi Ele que nos criou, Ele é nosso Pai. Um dia nós estaremos na eternidade com Ele porque Ele nos ama, Ele quer estar conosco. Vamos ouvir o Communion mais uma vez. Pense nessa mensagem que será cantada e eu já volto com você. Do que eu possa descrever, mais do que eu possa esperar, mais do que sinto ou possa imaginar. Mas se eu e você nos reunirmos para orar, entre nós Ele está. Sei que é um mistério
mistério esse amor, como um Deus tão grande em poder, faz do seu povo um templo para habitar. A igreja não foi feita pelas mãos do construtor, quem a fez foi o Senhor. Então quem te impedirá de entrar na tua casa? A igreja não tem paredes pra te impedir de entrar. A igreja não tem paredes, venha de qualquer lugar. Qual é a cor da pele do Senhor? Como é seu cabelo, como são as suas vestes? Nem ouso arriscar. Só sei que alguém que nada se pareça com que sou é também o Filho de Deus. Se nosso povo se encher de amor e aprender a ver as diferenças sem egoísmo, seguindo um só Senhor, a igreja será mais que um lugar pra frequentar. Vai em Deus curar e salvar. Quem te impedirá de entrar na tua casa? A igreja não tem paredes pra te impedir de entrar. Quem te impedirá de entrar na tua casa? A igreja não tem paredes pra te impedir de entrar. A igreja não tem paredes pra te impedir de entrar. A igreja não tem paredes, venha de qualquer lugar. A igreja não tem paredes, venha de qualquer lugar. A igreja não tem paredes. Que boa mensagem é esta. Louvado seja o Senhor, porque assim é a sua igreja. Todos quantos queiram são bem-vindos à presença do Senhor. São bem-vindos à família do Senhor. Porque o Senhor ama a todos. Foi por todos que o Senhor morreu. Jesus não morreu apenas por um ou por outro. O Senhor morreu por todos os seres humanos, com o propósito de revelar o seu amor, o seu carinho e a sua bondade para com todos. Lembre-se disso, porque Ele nos ama, foi que Ele deixou suas glórias nos céus e desceu a esse mundo. Porque Ele ama você, que Ele andou nos limitados passos do homem, sofreu todo tipo de calúnia, de crítica, de perseguição, de tentação, mas ainda assim permaneceu firme e leal a sua vocação, a sua missão. Foi por amor a você que Ele deu sua vida na cruz do Calvário. Foi por amor a você que Ele ressurgiu e hoje está intercedendo no santuário celestial. E é por amor a você que um dia Ele voltará em glória e majestade. O Senhor vem para buscar os seus filhos. O Senhor vem para levar a sua igreja, para nos colocar na sua presença, porque o Senhor nos ama e Ele quer ter a nossa companhia por toda a eternidade. Não aceite que os homens façam com que você se veja com os olhos deles. Você precisa se ver com os olhos de Deus. E aí você verá o quanto é amado, quanto valor você tem, o quanto você é querido. E aí nós veremos também o valor dos outros.
quando nós nos vemos e vemos os outros com os olhos de Deus. Vamos orar. Pai querido, nessa hora, Pai, nós te clamamos que por tua bondade e graça habites em nosso coração, Senhor, expulsando todo tipo de preconceito, toda maldade, todo sentimento, Senhor, que é contrário à tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a te amarmos acima de tudo e de todos, e ajuda-nos a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, para que assim sejamos luzes do Senhor nesse mundo de trevas, iluminando o caminho dos teus filhinhos na tua direção. Nós oramos, Pai, com gratidão e louvor, no santo nome de Jesus. Amém. Mantenha sempre no seu coração o que diz a palavra do Senhor, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz de Deus. Um abraço. Tchau.